Por que que Deus permite sofrimento? Por que que Deus permite os momentos de deserto? Por que que Deus nos permite bater a porta, clamar, orar e pedir e não receber? Porque a fé é cultivada na adversidade. Se Deus nos deixa sem a intervenção, sem um anjo descer do céu, sem mexer as águas, aquela água parada começa a proliferar a nossa maldade. Mas esporadicamente, Deus envia um anjo do céu para movimentar essas águas. Muitas vezes se tem a ideia de que nós vamos aceitar a Jesus e tudo na nossa vida vai ser mil maravilhas, e a gente não terá mais dor, mais angústia, não terá mais choro. Não, isso aí você está pensando sobre o céu. O próprio Jesus falou que vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer o mundo juntamente comigo. Se a gente olha para a história da humanidade, a gente vê tantos momentos onde a água fica parada ali e começa a proliferar o maior vírus que temos na nossa humanidade, no mundo inteiro, que não é o vírus da dengue, não é o vírus da Covid. O maior vírus que temos na sociedade é o vírus do pecado que habita na nossa carnalidade. Se Deus nos deixa sem a intervenção, sem um anjo descer do céu, sem mexer as águas, aquela água parada começa a proliferar a nossa maldade, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O ser humano começa a se autodestruir e destruir um ao outro. Enquanto a gente olha para esses enfermos, para esses paralíticos, a gente começa a entender que isso representa algo muito maior na nossa esfera física e material. Quem sabe nós temos vivido tempos de águas paradas. Quem sabe nós temos vivido tempos onde o pecado e a iniquidade têm se multiplicado e tem se proliferado um vírus chamado pecado no meio da nossa sociedade. Mas o texto nos relata que eventualmente descia um anjo que movia as águas. Eventualmente, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê essa água parada, Ele vê proliferando o pecado, a iniquidade, consequentemente a morte, a doença, a dor, a angústia, a mentira e todo tipo de mal que nós vemos na sociedade. Eventualmente Deus se levanta do seu trono e fala: é momento de intervir. Antes de Jesus chegar, entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um silêncio profético de 400 anos. 400 anos em que não pisou o pé nessa terra um profeta, em que Deus não interviu. 400 anos em que a água permaneceu parada. 400 anos em que o pecado proliferou como um vírus sobre a sociedade. Aí eventualmente vem um homem chamado João Batista, que fala: olha, depois de mim virá um homem que eu não sou digno de atar as suas sandálias. E Deus desce com um anjo e movimenta as águas. Aí vem Jesus Cristo, e vem a intervenção divina, e vem um grande avivamento, e vem o Salvador e Redentor das nossas vidas, para curar a nossa maior enfermidade, que é o pecado. Jesus Cristo está aqui essa tarde. Exalta o nome dele, porque Deus sempre intervém no meio deste mundo. Enquanto as águas estão paradas, prolifera o vírus, prolifera a doença, prolifera o pecado, prolifera a morte. Mas esporadicamente, Deus envia um anjo do céu para movimentar essas águas. Quais são as águas paradas na sua vida aqui essa tarde? O que tem proliferado na sua vida aqui essa tarde? Eu quero te falar uma coisa, que essa tarde é uma tarde de visitação. Essa tarde é uma tarde onde um anjo descerá do céu para movimentar a água na nossa vida, para trazer cura, para trazer salvação, para trazer arrependimento. Se você crê nessa palavra, exalta o nome de Jesus, porque Deus certamente há de intervir na nossa vida e na nossa história. Aleluia. Mas eu acho interessante a poesia divina, a palavra de Deus, que nos traz algumas nuances. O homem, a palavra de Deus nos relata que estava há 38 anos esperando ser curado. 38 anos que ele mendigava ali, porque ele certamente não poderia trabalhar. 38 anos que ele estava ali como um morador de rua praticamente. 38 anos de sofrimento. E aí Jesus chega de uma forma categórica e pergunta para ele: você quer ser curado? Se você para pensar e raciocinar em cima dessa pergunta, ela parece até meio sem sentido.
Ela parece até que não faz sentido. Por que Jesus está perguntando para um rapaz que está ali há 38 anos, em sofrimento, em angústia, em dor, não tem a sua cura, ele está ali há 38 anos buscando a sua cura e não conseguindo, não alcançando. A palavra de Deus nos diz que a esperança adiada faz o coração adoecer. Está lá em Provérbios. A esperança adiada adoece o coração. Então eu imagino que um homem que está há 38 anos, num ambiente onde ele vê pessoas sendo curadas, ele vê milagres, ele vê maravilhas, ele vê esse anjo que desce do céu e movimenta as águas, só que tudo acontece para todos e todo mundo consegue o que quer, menos ele. Ele já deve estar não apenas com a sua paralisia, mas seu coração está doente pelo tempo em que ele está aguardando o milagre. E aí Jesus chega para ele e pergunta para ele: você quer ser curado? Obviamente a resposta é sim. É claro que ele quer ser curado, mas Jesus está trazendo uma reflexão para este homem. Você quer ser curado? Quem sabe o maior problema do paralítico não era um problema físico, mas talvez uma cegueira espiritual. Talvez esse homem estava depositando a sua fé no lugar errado. Talvez esse homem não estava correndo o risco necessário. Talvez esse homem estava estagnado no lugar em que ele estava. Talvez Jesus está nos falando aqui hoje, esta tarde, para nos trazer uma reflexão na nossa própria vida, se nós de fato queremos ser curado. Agora, por que Deus permite décadas de sofrimento? Por que Deus permite, em muitos momentos, nós estarmos ali orando, jejuando, buscando, fazendo campanhas, e às vezes nós não recebemos o que desejamos? Por que Deus permite os momentos de deserto? Por que Deus muitas vezes nos permite bater a porta, clamar, orar e pedir e não receber? Porque a fé é cultivada na adversidade. Às vezes a gente se questiona porque muitas vezes se tem a ideia de que nós vamos aceitar a Jesus e tudo na nossa vida vai ser mil maravilhas, e a gente não terá mais dor, mais angústia, não terá mais choro. Não, isso aí você está pensando sobre o céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, teremos sofrimentos, teremos angústia, teremos aflições. O próprio Jesus falou: tem de bom ânimo, porque vocês serão aflitos, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer o mundo juntamente comigo. Aleluia, glória a Deus. Mas quando estamos falando sobre a nossa fé, ela é cultivada na adversidade. Então quando Jesus chega e faz uma pergunta que talvez muitas pessoas aqui essa tarde precisam ouvir: você quer ser curado? Jesus está falando: olha, será que esses 38 anos já te ensinaram aquilo que você precisava aprender? Será que esses 38 anos foram suficientes para que na adversidade, no meio do deserto, na angústia, onde você pede e não recebe, será que você foi capaz em todo esse tempo, quase 4 décadas, de cultivar a sua fé no sofrimento, na angústia e na dor? Mas quem sabe Jesus está nos perguntando aqui hoje, essa tarde, se nós queremos ser curados. Quem sabe seja o último momento no fim dessa trajetória de dificuldade. Quem sabe seja os últimos momentos em que nós estamos aqui clamando sem receber resposta. Porque quem sabe por 38 anos na nossa vida as águas têm estado paradas. Quem sabe nós temos clamado e buscado e não temos recebido resposta. Mas eu falo para você que as águas estavam paradas aqui, até esse momento, até aqui esta tarde. Mas nesse exato momento, quando Jesus nos questiona: você quer ser curado? Pode ter certeza que um anjo está prestes a descer do céu para movimentar as águas na nossa vida e nos trazer cura, nos trazer resposta, nos trazer redenção. Exalta o nome de Jesus, porque a presença de Deus está aqui essa tarde para transformar as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Mas quem sabe essa pergunta também significa coisas além. Quem sabe esse homem se acostumou com a sua enfermidade. Quem sabe existe um perigo em carregar o leito.
Quem sabe muitas vezes nós entramos na zona de conforto, na conformidade, na estagnação. Será que você tem se acostumado com o deserto que você tem vivido? Será que você tem se acostumado com uma vida abaixo daquilo que Deus de fato quer entregar nas suas mãos? Será que essa pergunta que Jesus fez a este homem, se ele queria de fato ser curado, não fala conosco aqui hoje, essa tarde, no século 21? Por quanto tempo você tem carregado um leito simbólico na sua vida? Por quanto tempo você tem vivido uma vida aquém daquilo que Jesus quer te entregar? Por quanto tempo você tem clamado, mas às vezes você já se acostumou e você entrou naquela prisão mental onde não, eu sou humilde, você confunde humildade com sofrimento, você confunde humildade com uma vida que não é abundante, que Jesus quer nos entregar aqui essa tarde. Quem sabe você se acostumou e se estagnou com coisas que Jesus não quer para você. Mas no momento que a gente ouve a voz do Espírito Santo, no momento que a gente ouve a pergunta de Jesus, que serve para todos nós aqui essa tarde: vocês querem ser curados? E nós respondemos em fé, e nós respondemos com esperança, nós respondemos com dependência em Jesus Cristo. Pode ter certeza que Jesus está ouvindo a nossa oração nesse exato momento, que Jesus está presente aqui nesse templo, e os milagres e maravilhas de Jesus serão depositados sobre a sua vida. Aleluia. Agora, eu acho interessante que Jesus, primeiro ele provoca a fé desse homem, e depois ele muda o roteiro. Deus já se manifestou à sociedade, Deus já fez grandes milagres e maravilhas, Deus abriu o mar vermelho, Deus conduziu um povo de Israel pelo deserto para libertá-los do Egito, Deus fez coisas magníficas, e apesar de toda a criação, apesar de nós olharmos para o oceano, apesar de nós olharmos para a natureza, para toda a grandeza de Deus, naquilo que é visível na criação, o homem se recusa a acreditar que Deus existe. E quando nós entendemos aquilo que Paulo está falando, sobre a ira de Deus, daqueles que não têm fé num Criador, quando a gente olha para a ciência hoje, que alega que nós viemos de macacos e olha para toda a criação e na perfeição divina de toda a criação, a palavra de Deus relata que não há desculpa para falar que Deus não existe. Aliás, depois de tudo que eu vivi e tudo que eu experimentei nos meus 36 anos aqui nessa terra, eu teria que ter muita fé para falar que Deus não existe, porque são tantas evidências dos milagres e maravilhas, são tantas evidências do DNA do Criador em tudo aquilo que Ele criou. Aí Paulo fala: olha, apesar de toda a manifestação de Deus, apesar de todos os milagres e maravilhas, apesar de toda a glória manifesta de Deus em toda a criação, os homens continuam levantando para si ídolos, répteis e aves e animais, e criam-se estátuas e criam-se ídolos através de tudo na sociedade, e por conta da idolatria do ser humano, Deus derrama sua ira sobre o mundo. Qual era a idolatria que estava acontecendo no tanque de Betesda? Qual que era a pergunta que Jesus estava trazendo para esse homem, se ele de fato queria ser curado? Ele estava falando: olha, quem sabe muitas pessoas que foram aqui no tanque de Betesda, e toda essa multidão de cegos, de coxos, de paralíticos, eles estão depositando a sua fé no tanque, estão depositando a sua fé no mover das águas, estão depositando a sua fé no anjo que desce do céu. Mas na verdade tudo isso são os sinais que apontam para o poder de um Criador. Eu quero te falar aqui essa tarde que o poder não estava no tanque, o poder não estava nas águas, o poder não estava no anjo, o poder está no nosso Deus, que está presente aqui essa tarde, e nós o glorificamos e damos toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus, que está presente aqui hoje. Aleluia. Jesus estava atacando diretamente um amuleto, o amuleto de nós acharmos. E quantas pessoas eu já vi que colocavam um copo de água em cima do rádio e foram curadas através daquele copo de água, mas às vezes começaram a colocar o amuleto, o poder naquele copo de água.
Ou às vezes as pessoas que com fé oravam e colocavam o voto do livramento na Bíblia, e aquilo de fato trouxe algum tipo de livramento para a sua família, mas se esquecem que o copo de água, que o voto do livramento, que o tanque de Betesda, que o mover das águas, que o anjo que descia do céu, apontam para um Jesus que morreu, mas ressuscitou, e está aqui hoje, essa tarde, com todo o poder e toda a glória nas suas mãos. Aleluia.